Muito lindo esse tema. Realmente a nossa igreja é maravilhosa, né? A igreja de Jesus, né? A doutrina do Senhor. E para falar mais um pouquinho mais, né? Dessa parte aí da oração, né? Eu falava antes um pouquinho, né? Dizia que Jesus é o mediador, né? Entre o Pai e a humanidade, né? Eu vou até pegar o trecho aqui da liturgia das horas que fala exatamente isso e que para vocês verem assim por que nós estamos falando muito de oração, nós estamos, né, trazendo esse tema para vocês, porque às vezes a gente também sente um pouco frio, né? Um pouco desestimulado, vamos dizer assim. A gente não vê tanta estimulação de nossos pastores, às vezes de alguns pregadores até, né, na igreja atual. A gente precisa retomar a nossa vida de oração, a gente precisa dar importância para a nossa vida de oração. Tem uns até que dizem, né, que o mais importante, né, são as obras e não precisa rezar, que a oração, né, não tem serventia, né? Então, na realidade, a oração ela vai gerar esses frutos bons para nós, né? A oração, a fé, principalmente, né, no início, no primeiro momento, a oração e depois as nossas obras boas, né? As obras boas que vai ser gerada. Então, as obras, eu diria que seria, né, o filho, né, da oração e, obviamente, da fé. E aí, aqui na liturgia das horas, tem a parte que Cristo ora ao Pai por nós, né? E aí vai dizer que ele ora com palavras humanas de adoração, propiciação e intercessão. Quer dizer, ele adora também ao Pai, ele louva ao Pai, né? A gente estava falando do aspecto propiciatório, vamos dizer assim, da oração, né? De proporcionar as nossas necessidades, vamos dizer assim, né? De proporcionar alguma atitude aqui para nós, né? É o aspecto propiciatório, né? Da propiciação da oração. Então, eu estou com um problema de saúde, eu vou pedir a Deus que me atenda nesses problemas. Eu estou com um problema, sei lá, financeiro, vou, né, colocar ali os meus problemas, pedindo a Deus, né, que atue ali naquela situação. E eu tenho também o aspecto de adoração. O aspecto de adoração, né, e aí é o que eu quero focar um pouquinho nessa parte, né, nesse momento, né, só adora quem é humilde. Né, só adora aquele que reconhece o senhorio de Deus na nossa vida. E a adoração é também um tipo de oração, né? A adoração é uma espécie de oração. É uma oração que você diz para Deus que Ele é tudo na sua vida, né? Eu estou dizendo para Deus, eu te adoro, Senhor, porque o Senhor me deu a vida. Eu te adoro, Senhor, porque o Senhor me criou. Eu te adoro porque fizeste todas as coisas. Eu te adoro pela obra de redenção. Eu te adoro pela vossa paixão, morte e ressurreição, pois assim redimistes toda a humanidade. Eu te adoro por ter deixado a Santíssima Virgem Maria, a vossa mãe, como nossa mãe. Então, eu reconheço Deus, eu reconheço o senhorio de Deus na minha vida. Eu reconheço que eu não sou nada, que eu dependo de Deus. E aí eu começo a adorá-lo, eu começo a glorificá-lo, eu começo a bendizê-lo. Isso também é uma espécie de oração, né? Quando eu reconheço o poder de Deus na minha vida, quando eu reconheço que eu não sou nada, que eu dependo de Deus, né, em todos os momentos. E aí, nessa adoração, próprio Jesus também ele fez isso, né? Tem uma parte que
lá no Evangelho, que ele diz que eu te louvo, ó Pai, pois escondestes essas coisas, né, dos doutores e dos mais, digamos assim, letrados, e revelastes aos pequeninos. Ele estava falando da palavra de Deus, né, das coisas do Evangelho, das coisas do alto, que tinha sido escondido dos soberbos, né? Por isso que São Tiago também fala a mesma coisa nesse sentido, né? Deus, ele exalta os humildes e exclui, né, os soberbos, vamos dizer assim. Então, Jesus estava louvando a Deus nesse momento. Foi um ato, né, de adoração também que ele fazia, né? Quando também, na oração da multiplicação dos pães, né, também rendo graças a Deus, e aí ele multiplicou os pães para aquelas multidões. Quer dizer, ele reconhecendo, ele, filho de Deus, reconhecendo, né, o senhorio de Deus também na vida dele, né, o Deus Pai, né, Deus Criador, né? E ele também fez isso para nos mostrar que nós também precisamos adorar a Deus. Quantas e quantas vezes eu vou ao Santíssimo, né? Às 15 horas da tarde, dou uma escapada no serviço, a gente vai ali no Santíssimo rezar uns 15 minutinhos e a gente vê às vezes quanta indiferença nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de passar, né, a solenidade de Corpus Christi, e aí, né, ali está presente o nosso Deus. E quantas sacrários, né, todos os sacrários da terra, mas quantas vezes a gente não tem nem vontade, né, de ir até uma capela onde tem o Santíssimo para poder fazer um momento, sei lá, 10 minutos, 15 minutos de adoração ao Senhor. Né? É uma falta de oração. Adoração é uma falta de reconhecer que você tem um Deus que cuida de você. Né? É uma, digamos assim, ingratidão, né? Quantas vezes ele está sendo ali indiferente. Às vezes a gente passa, hoje em dia, nessa sociedade que nós estamos vivendo, nós passamos em frente à igreja, toda igreja tem lá o Santíssimo. A gente não faz nem mais uma reverência quando passa na igreja. Isso é um reflexo de uma sociedade materialista. É um reflexo de uma sociedade que está se, digamos assim, apostatando, né? Apostasia da fé. Apostasia da fé. E é um reflexo de uma sociedade que não tem fé, logo não tem fé, logo não tem uma vida de oração. Então a gente precisa, né, resgatar essa tradição da igreja. Nós precisamos orar incessantemente, né? Reconhecer que Deus é Deus, reconhecer que Deus é o nosso Criador e adorá-lo. Eu só adoro, né, quando eu tiver a humildade de reconhecer que eu não sou nada e que Deus é tudo na minha vida. Enquanto eu estiver colocando dinheiro, enquanto eu estiver colocando as coisas materiais, namorado, namorada, esposo, esposa, filho e filha, né, no lugar de Deus, Deus sempre vai ficar em segundo lugar, em terceiro, em quarto lugar. Né? A minha vida vai estar girando em torno da minha família. A minha vida vai estar girando em torno do meu filho. Hoje é domingo, não vou fazer a minha oração de adoração. Eu vou para o shopping. Hoje é um preceito dia santo. Não, mas agora eu vou descansar porque, né, eu agora já trabalhei demais, então é um feriado santo, eu vou descansar. Né? E deixo Deus de lá. Não sou nem capaz de ir 15 minutos, 10 minutos no Santíssimo e fazer essa linda oração de adoração a Deus. Então você veja que, né, o próprio Jesus nos ensinou. E lembrando sempre, eu acho que é bom a gente focar sempre nisso.
a vontade de Deus é que nós sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. E todos os meios para que esse objetivo seja alcançado, Deus já nos dá. Deus já nos dá esse meio. Basta a gente ser dócil e aceitar. Basta a gente ser dócil, né? E nos movimentar, ir ao encontro, né? Abraçar estes meios que ele deixou para nós. Então, é um foco também, é um aspecto que eu gostaria de comentar também nessa live, né? A oração, muitas das vezes a gente vai só no aspecto da propiciação, né? Do pedir. Senhor, né, dá cura da minha doença, dá cura para um familiar, dá cura. Não estou dizendo que não é para pedir, é para pedir sim. É para pedir sim, né? Mas também a gente precisa também ter, né, o aspecto, né, também exercitar esse aspecto da adoração. Existem paróquias hoje em dia que a gente não consegue nem, talvez, só uma adoração por mês, né? Então, a gente precisa voltar a uma adoração semanalmente, né? Então, a paróquia que adora uma vez por mês, que negócio é esse? Né? Quer dizer, que Deus que ela está... o nosso centro, né? O nosso Deus é tudo para nós. Nós precisamos voltar às adorações, né? Que é uma oração. Obviamente, é muito agradável a Deus, né? Então, a gente precisa também voltar também para esse tipo de oração.